Meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tiana tá aqui hoje, dessa vez, numa sexta-feira, a gente não vai falar sobre educação física. Vamos falar sobre dois projetos muito legais que a tia preparou com muito carinho para vocês. E pensando nisso, a tia preparou uma animação muito legal para que vocês possam aprender de uma forma bem divertida. Então convide seu pai, a sua mãe e quem estiver por perto para poder assistir com você. A gente vai falar um pouquinho sobre o dia 15 de novembro, que foi a proclamação da República, e sobre hoje, dia 20 de novembro, que é a Consciência Negra. Então, eu espero que você goste muito e que você aprenda bastante com essa historinha que tá vindo por aí. Essa história começa falando de um homem chamado Dom Pedro I. Ele era imperador do Brasil e proclamou a independência em 7 de setembro de 1822 e governou o país por muitos anos. Porém, como em todo reinado, ele precisou passar seu cargo para seu filho, Dom Pedro II. Isso aconteceu pois o cargo do imperador era passado de geração a geração e geralmente de pai para filho. Dom Pedro II era muito amado, mas o Brasil passou por algumas situações que ameaçaram seu reinado. Um dos motivos eram os religiosos, que estavam irritados com Dom Pedro II por estar se envolvendo com os problemas da igreja. Outro motivo foi a libertação dos escravos, feito pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Esse fato desagradou os donos de terra, pois sem os escravos, eles não tinham mais mão de obra que fizesse o trabalho pesado. O cargo de imperador era passado de pai para filho, mas Dom Pedro II só tinha a princesa Isabel como filha, e o povo brasileiro não achava bom que o país fosse governado por uma mulher. Os militares também estavam desapontados com o governo da época, pois após a Guerra do Paraguai não foram valorizados e pressionavam, pois descobriram que o Brasil era o único país da América que ainda não tinha um presidente da República. E esse sonho cresceu entre os militares. O militar mais influente da época era Marechal Deodoro da Fonseca, e por esse motivo ele era o principal candidato a se tornar presidente da República. A diferença entre a República e o Império é que na República qualquer cidadão pode governar o país e se preocupa com a opinião do povo. Já no Império, o governo passa de geração em geração e não tem essa preocupação com a opinião do povo. Todos esses motivos levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe militar, proclamando a República, tornando-se o primeiro presidente do Brasil. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Assim, Dom Pedro II foi obrigado a voltar para Portugal com sua família. Essa história começa falando sobre a chegada dos africanos para o Brasil. Eles foram trazidos nos porões dos navios negreiros, em condições muito ruins para se viver e com dietas alimentares insuficientes. Por isso, quase a metade dos negros acabavam falecendo durante a viagem. Eles eram trazidos para trabalhar em fazendas, no cultivo de cana-de-açúcar e de café. Quando desobedeciam uma ordem, eram castigados severamente. Mas, cansados de passar por situações como essa, alguns negros resistiam e fugiam das fazendas e formavam os quilombos, que eram comunidades de negros escondidos no meio da mata fechada. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo existente no Brasil e tinha como líder o Zumbi dos Palmares, que era considerado um grande herói. Porém, foi morto no dia 20 de novembro de 1965 e após sua morte, essa data foi selecionada para celebrar o Dia da Consciência Negra. Esse dia é dedicado à reflexão da importância dos negros, sua luta por liberdade e a sua contribuição para a nossa história. Muito bem, meus amores, agora que toda a historinha foi contada, que eu tenho certeza que vocês entenderam o que foi proposto,
A tia fez tudo com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado. Mas eu não poderia deixar de falar aqui algumas palavras sobre esses 2 dias muito importantes. A República é o que nós somos hoje, né? Nós temos presidentes, temos vereadores e nenhum deles é da mesma família, mesma linhagem. E isso aconteceu por causa da proclamação da República no dia 15 de novembro. Então hoje nós somos um país considerado uma república, por isso que nosso presidente se chama Presidente da República. Mas ainda assim existem países também que ainda são governados por império, ou por reis e rainhas, e que seguem uma linhagem de pai para filho. E o nosso segundo feriado muito importante é a Consciência Negra. A gente sabe da importância que eles tiveram na construção e na cultura do nosso país. E em pleno 2020, isso é muito claro para todos nós, né? A cor de pele não influencia em nada e nós somos todos iguais. Então esse dia é muito importante exatamente por essa conscientização da importância que os negros tiveram na construção do nosso país e também da importância de que todos nós precisamos saber e ter isso bem fixado na nossa mente, que independente da sua cor, se você é branco, negro, se você é amarelo, indígena, independente do que você for, você é muito importante e nós somos todos iguais. Então, pensando nisso, a tia Natália trouxe aqui uma experiênciazinha para que vocês possam aprender ainda mais. A tia tá aqui justamente por causa delas. Eu trouxe 2 ovos, certo? Então vamos lá. Aqui dentro, a tia tem um ovo marrom. E aqui, a tia tem um ovo branco. Esse ovo marrom é chamado de ovo caipira. É aquele ovinho que vem direto da galinha e não passa por nenhuma indústria, nada do tipo. Esse ovo branco é o ovo que a gente encontra no mercado. Eles são ovos, mas são de cores diferentes, certo? Então, eu vou tentar quebrar para ver o que tem dentro de cada um desses ovos. Vamos lá? Ó, vou primeiro quebrar esse aqui. Um ovo. E agora eu vou quebrar esse aqui. Esse é o ovo branco e esse é o ovo caipira. Estão vendo? Tem diferença entre eles? Não. Por dentro, eles são iguais. Com uma casquinha ainda. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, independente da sua cor de pele, como a tia falou, se você for negro, branco, amarelo, asiático, indígena, o que for, por dentro, nós somos iguais. Então a gente nunca deve julgar ninguém pela aparência, nem pelo tipo de cabelo, nem pela cor, por nada. Nós somos iguais. E isso é muito importante. Então que hoje fique muito claro na cabecinha de todos vocês. A consciência negra é justamente para te conscientizar de que os negros e os brancos podem ser iguais e têm os mesmos direitos. Então isso fique muito claro na cabeça de vocês. Quando acontecer qualquer coisa que te faça lembrar sobre esse dia, lembra do ovinho. Que o ovinho caipira e o ovinho que vende no mercado, eles são diferentes por fora, mas por dentro eles são iguais, tá certo? Então, meus amores, a tia fica por aqui com os meus ovinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!